olho da pessoa você geralmente olha quando tem Nem eu não olho pros olhos das Você pessoas. olha pro nariz, assim, você fica... Não, não olho pra pessoa. Olho pro... Meu autista. Meu autista. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer para vocês uma lista. E a ideia dessa lista se originou desse livrinho aqui que eu comprei num sebo lá na Carioca, chamado O Cinema, né, e a Literatura. Ou seja, é um livro que justamente vai traçar ali um paralelo entre cinema e literatura, essas duas artes que nós amamos. E tenho certeza que vocês também gostam. Então a ideia é trazer justamente livros que tenham sido bem adaptados para o cinema. É claro que quando a gente analisa essa perspectiva de livros bem adaptados ao cinema, né, a arte que está mais em voga sobre essa análise é o cinema, né? Então, o oposto, né, é raro, mas acontece, filmes que inspiram livros, o primeiro plano de análise seria a literatura. Nesse caso aqui, é o cinema. Nenhum de nós é especialista em cinema, muito menos em literatura, né? Muito menos. Nem especialista em nada. Então, a gente não vai trazer aqui um olhar crítico, severo e correto, com recomendações acadêmicas de livros que de fato deram bons filmes, mas sim filmes que a gente gosta tanto quanto a gente gosta do livro ou mais. Você vai ver que essa lista aqui tem alguns casos que excepcionam a regra de que livros são melhores do que filmes. E o primeiro filme que eu coloco nessa lista como uma boa adaptação é o Ensaio sobre a Cegueira, baseado no livro de mesmo nome, do José Saramago. O filme é de 2008, de direção do Fernando Meirelles. E obviamente, esse é um dos meus livros favoritos do Saramago. Foi o primeiro livro que eu li dele. E o filme, ao meu ver, é sim uma justa e boa adaptação da obra. Eu cheguei, na época, a ler reportagens dizendo que esse já era um livro que tinham... Alguns roteiros adaptados tinham sido escritos e tentado autorização de direitos autorais, mas haviam sido negados, enfim, recusados pela dificuldade realmente de adaptação da obra, mas Fernando Meirelles, então, enfim, consegue fazer uma obra e faz realmente uma adaptação, fazendo jus, inclusive com participação e atuações brasileiras no filme, e realmente faz jus à obra, tanto no sentido de tensão que essa obra traz e reflexão. Ele consegue fazer um olhar ao mesmo tempo cru, mas mantendo aquela poesia que a gente sente ao ler o livro. Então essa é a primeira indicação de boa adaptação da literatura. E adaptar Saramago nunca me parece uma ideia, né, assim, um trabalho muito fácil, porque realmente, enfim, é um cosmos muito peculiar. Exato. E o segundo filme da lista que eu trouxe pra vocês é O Clube da Luta, né, baseado no livro do mesmo nome, né? O filme foi lançado em 1999. Já tem tudo! Já tem uns aninhos aí, né, Nossa. de estrada. E assim, é um filme cult. Eu posso dizer que é um clássico aí dos alternas, né, desse mundo cult. E cara, é uma baita de uma adaptação. Tanto porque, e na verdade nem é por esse motivo, ele é muito fiel ao livro, mas isso nem é um requisito essencial, a gente sabe disso. Mas ele consegue passar a atmosfera que a gente tem aqui nessa obra, que é uma atmosfera muito densa também, uma atmosfera muito sombria. Eu tenho a impressão que todos os filmes, assim, obras produzidas na década de 90, a maior parte delas tem um quê de pessimismo, sobretudo, e aqui falando um pouco sobre geopolítica, mas aquela ideia do fim da Guerra Fria e do mundo bipolar. A gente meio que começou a viver aquela era do fim das ideologias. Então era uma sensação do tipo, é isso então que a gente está vivendo? Esse é o mundo que nós temos, com a evolução técnica, enfim, informacional. E o livro tem essa pegada e o filme tem essa pegada também. Só que o filme mais me chama a atenção é que ele deixa de adaptar, basicamente, ao último capítulo desse livro. E assim, foi uma sacada do David Fincher, porque realmente é um último capítulo que funciona muito bem pro livro. Inclusive, se você conhece o filme e tá meio desanimado de pegar pra ler a obra, leia, porque, enfim, esse final é diferente. O final das obras, realmente, eles têm, assim, caminhos bem distintos e muda completamente. Ele não teria como adaptar isso pro cinema e ficar bom. Ficaria meio piegas, ficaria uma coisa meio forçada. Então ele fez bem em suprimir essa parte e deixar aquele fim lá que todo mundo conhece, ou se não conhece, deveria conhecer. Então, vale a pena
uma baita recomendação para vocês de uma grande adaptação pro cinema. E curiosamente, eu acho que hoje em dia o filme se tornou mais famoso do que a obra literária, né? Bem mais. Mais conhecido pelo filme do que pela obra literária. Excelentes atuações. Sim, maravilhosos, E inclusive. já se tornou um clássico. Um dos primeiros trabalhos, acho, do Brad Pitt, assim, a chamar a atenção oficial, assim, acho que ele já tinha feito Seven, né, aqueles filmes lá. Marcou uma época, né? Marcou uma época, mas, gente, o livro também é sensacional, um dos meus favoritos da vida, então não percam. O terceiro filme que a gente indica aqui é o Call Me By Your Name, também filme de 2017, baseado na obra do André Simon, também de mesmo nome, Me Chame Pelo Seu Nome, o Call Me By Your Name. Esse filme, inclusive, ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, acho que em 2018. O filme é dirigido pelo Luca Guadagnino, acho que é italiano, não sei ao certo. E é uma excelente adaptação, e aí esse eu posso até falar em termos com mais propriedade, porque eu já li entrevistas de que o próprio autor do livro concordou de que o filme realmente fez jus à obra e é muito bem adaptado. Então, se o próprio autor do livro falou isso, eu posso agora falar sem grandes preocupações aqui de ofensa. E acho que o mais interessante também, fazendo um paralelo em relação ao Clube da Luta, é que também o trecho final desse livro, ele é suprimido na obra do cinema. E o que também foi uma boa sacada do diretor, né, na adaptação desse roteiro, porque, de fato, a última parte desse livro, não vou dizer que muda o teor, mas tem realmente um formato, ritmo diferente, porque ele faz uma passagem de tempo muito mais acelerada para dar uma conclusão aqui à obra. E aí acho que adaptar isso para o cinema ia realmente mudar muito o ritmo da linguagem que ele apresenta. Mas acho que um dos pontos que eu acho mais interessante na questão da adaptação é que o livro, como se passa, né, tem muito aquele ar do verão mediterrâneo, são memórias dele se passando num determinado verão. Ele é um livro muito sensorial. Ele, de alguma forma, ele consegue descrever a questão de temperatura, calor, gosto, as frutas, enfim, as sensações. E, claro, tem toda uma questão também de erotismo, por ser uma história de amor. E o filme, a parte visual ajuda muito nisso, mas ele também consegue passar essa sensação. Então, enfim, é minha segundo voto aqui de excelente adaptação da literatura para o cinema. O terceiro filme que eu resolvi trazer aqui pra lista é A Casa Assassinada, baseado no livro A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu amo que, pelo nome, eu já gosto da mudança, porque crônica é algo que liga muito à literatura, né? Como uma das formas que a gente conhece. E pro livro, né, quer dizer, pro filme, o diretor realmente opta por suprimir essa parte, chama só de A Casa Assassinada. Eu sei que muita gente talvez não saiba da existência desse filme. Esse filme foi lançado em 1971. Então, assim, ele tá no YouTube, inclusive, de graça, para quem quiser assistir. E tem aí os votos de ter sido, de fato, uma boa adaptação, porque, gente, para quem já leu Crônica da Casa Assassinada, sabe que adaptar esse livro aqui seria um trabalho quase impossível. Isso porque a gente sabe que é um romance epistolar, então a maior parte aqui da história é contada através de cartas, entradas de diário, enfim, correspondências, confissões até com o padre. E eu, antes de saber da existência desse filme, eu falei, cara, tá aí uma história muito interessante, mas que nunca será adaptada para o cinema, porque essa confusão aqui narrativa que o Lúcio cria seria impossível transpassar para a tela do cinema. E eles fazem isso, né? A produção, ela conseguiu. Claro que, e aí é o mais importante, é uma outra linguagem. Cinema é uma outra linguagem. Então, muita coisa aqui se perde, entre aspas, porque é intransponível. Porém, ganha-se de outra forma, né? Até porque, por ser outra linguagem, você tem outras vantagens, como a própria imagem, coisas que aqui você não tem. Então, são formas de linguagem diferentes, formas de arte diferentes. Então, para adaptar, é óbvio que o diretor teve que fazer aqui uns cortes bonitos na história, mas, de qualquer forma, é bem fiel. E é sempre bom a gente ver materializado, né, na imagem, algumas cenas e, sobretudo, personagens muito importantes, né, para a história da literatura. Sobretudo a Nina, que é a personagem principal aqui. A atriz, gente, que faz o papel da Nina, ela dá um arraso que vocês não têm noção. Ela e o Timóteo, que é o tio... Como é que eu posso dizer? Livre, de espírito livre. Assistam ao filme e leiam o livro para vocês entenderem do que eu tô falando, mas fica aqui a recomendação. O filme é antigo, hein, gente? 1971. Então, sabem que as técnicas da época também têm suas limitações, não é para ficar chiando, mas o filme é muito bom, independente disso. Você aconselha ler primeiro antes de ver o filme
Ou a ordem dos fatores você acha que não altera o produto? Eu aconselho ler o livro antes. Tá. Eu aconselho ler o livro antes, até porque a forma como ele vai construir aqui o suspense do livro, né, do que tem por trás, porque assim, revelação que não falta nessa obra aqui. Desde o início, do primeiro capítulo, você já leva uma porrada forte aí com uma revelação bacana. Mas no final do livro tem uma outra que ele guarda, que é Sete Chaves, que eu acho que no livro funciona melhor. Apesar de, enfim, eu tenho críticas ao livro do Lúcio Cardoso, mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito. De qualquer forma, é uma boa adaptação, fica aí a dica. Bom, o quinto filme dessa lista é O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, baseado também no livro de mesmo nome, O Bebê de Rosemary, do Iran Levin. Eu não sei se é Levin ou Levan. Chegou também a concorrer a Oscar em 69, acho que o filme é de 68, de melhor roteiro adaptado. E esse aqui, na verdade, pode ser considerado um dos clássicos, tanto o filme quanto o livro, como um dos clássicos do horror, né, da literatura, de terror, horror, e também, assim, o filme. E é uma excelente adaptação, até porque, se eu não me engano, parece que o Ira Levin trabalhava, já chegou a trabalhar como roteirista. Então, ele escreveu, é muito curioso isso, ele escreve o livro já tendo em mente uma possível adaptação. Então é muito louco que você, apesar de obviamente ser um romance, não é uma peça, quando você lê o livro, você lendo, você mesmo que você não soubesse que houve uma adaptação, você pensa, esse livro tem que ser adaptado, porque ele é muito visual, você consegue claramente imaginar cenas de um filme. E curiosamente também fica aqui, além de ser realmente um filme que assusta, que tem esse clima de terror e é meio angustiante, o livro mantém também essa mesma atmosfera. A protagonista me irrita um pouco, porque é aquilo, viés também temporal, outra época, mas você lê e você pensa, burra. Então eu fico incomodado um pouco com o jeito que ela é meio tapada, mas é um livro que instiga essa sensação de terror, então fica a indicação também. E o sexto filme da lista é O Curioso Caso de Benjamin Burton, né? Filme lançado, se não me engano, em 2008. E, gente, esse é um bom exemplo de um filme que eu acho que funcionou melhor pra mim do que o livro. Eu li, inclusive, esse ano o livro, eu menciono, acho que num dos vídeos de encerramento aqui do canal, justamente porque eu já tinha visto o filme, eu peguei o livro numa expectativa e me frustrei, porque trata-se, na verdade, de um conto ou de uma novela, né? É um livro realmente muito curto e tem uma pegada muito de humor. Claro que tem, né, enfim, uma discussão filosófica por trás, mas no final de contas tem um tom mais humorado. Já o filme não. O filme ele vai criar uma tensão girando, né, pra quem não sabe da história, é de um homem que nasce velho e vai morrer jovem, justamente sob uma perspectiva do amor, do romance dele, de alguém que ele se apaixona e como esse amor seria, de certa forma, impossível a longo prazo, digamos assim. Enfim, então é um tom muito mais sério, muito mais dramático, e eu particularmente prefiro o filme ao livro. Inclusive, ótimas atuações de Kate Blanchett e Brad Pitt também. É um filme muito bom, que eu tô muito afim de rever, que tem um tempo que eu não revejo. Justo. E fica aí a recomendação para vocês também assistirem e lerem a obra também, para vocês compararem e depois falarem pra gente o que vocês acham. E o sétimo filme que a gente indica é Alto da Compadecida, também baseado na obra de mesmo nome do Ariano Suassuna. É um filme de 2000. De novo, né, dispensa comentários e sinopses sobre a obra. Quem não conhece deveria conhecer. Mas a gente destaca que é uma boa adaptação e muita gente falaria assim, mas é óbvio que é uma boa adaptação, já que isso é uma peça escrita pelo Ariano Suassuna. Mas, de novo, linguagens diferentes, seja pela obra escrita, seja no formato teatral e seja, obviamente, numa outra linguagem para o cinema. E é realmente uma excelente adaptação do cinema, faz jus realmente à grande obra e ao Ariano Suassuna, inclusive como roteiro, acrescentando determinados núcleos que de forma alguma diminuem a obra. Pelo contrário, eles enaltecem e agregam realmente a linguagem. Faz todo sentido ali daquele cosmos que ele criou, assim, é muito maravilhoso. E o filme, acredito que... A obra também é muito famosa, mas assim, é um filme tão aclamado que é bem possível que muita gente tenha consumido muito mais a obra cinematográfica do que realmente a peça em si do Ariano, mas vale a pena a leitura por ser uma outra forma e tem toda uma poética em termos de você ver o linguajar sendo, mas fica fortemente a recomendação. E tá aí também outro filme que eu merecia rever, porque já tem tempo que eu não vejo
até em reprises, e fica fortemente a indicação de uma boa adaptação. Sobretudo que vai ter o lançamento do segundo filme, o tô que me sabendo. preocupa por um lado, Muito, porque não sempre. exatamente, não é baseado aí, sim, sei lá, é livre, o roteiro vai ser original. E aí, às vezes, mexer numa coisa que já tá tão perfeitinha, né? Exatamente, bem cristalizada. É. Então corram antes de lançar o segundo pra gente não criar ranço, mas fica aí. E o 8º filme que eu vou trazer aqui, eu preciso da compreensão de todos vocês, porque eu sei que todo leitor, e talvez pessoas que gostam de cinema também, todo mundo eu acho que vai me criticar muito por essa escolha, mas eu vou tentar defendê-la aqui em poucos segundos. Que é a adaptação do Conde de Monte Cristo feito para o cinema, no filme que lançou, se não me engano, em 2002. Gente, o que acontece? Esse filme é um marco da Sessão da Tarde, é um marco, assim, da minha infância. Eu sei que todo mundo já deve ter visto esse filme. E eu tenho certeza que todo mundo que já leu a obra tá falando assim, nossa, mas que loucura, o filme é muito mais pobre do que o livro, o filme tem muito menos informação do que o livro. Gente, é um livro de 2.000 páginas, assim, é impossível fazer uma adaptação disso aqui num filme de 2 horas, 3 horas, enfim. Inclusive, seria uma boa pergunta, né? Por que não existe uma série baseada né, no Conde de Monte Cristo? Até porque o livro, ele foi feito, né, com publicações, acho que... É muito episódico. Isso. Você tem aqui, pra quem gosta muito de anime, o que você mais tem aqui é filler. Tipo assim, as histórias dentro da história que você fala, mas por que ele tá falando dos piratas? Sabe, tá contando umas histórias nada a ver. Mas, de qualquer forma, o filme, ele vai trazer a trama principal aqui no enredo e desenvolvê-la, né? E ele consegue dar saídas muito bacanas aqui para situações que seriam ali um corredor sem saída, sabe? E tem algo que eu amo muito no filme, é o desfecho. Porque o final do Conde de Monte Cristo, o livro, pra mim, ele é agridoce, como não poderia ser, deixar de ser. E funciona muito bem pro livro, porque a gente acompanha uma jornada ao longo de anos, e são muitos capítulos. Mas para um filme de 2 horas... E a gente tem que entender, né, a questão temporal mesmo da coisa. Um filme é um microcosmos menor, mais sintético em algum sentido, pelo menos no temporal. O final não poderia ser igual ao livro. E aí eles dão outro final, eles pensam numa outra forma, né, um artifício ali no roteiro para conseguir fazer com que tudo termine bem hollywoodiano, digamos assim, um final feliz. Tô dando spoiler porque o final é feliz. Mas enfim... Eu gosto muito desse filme. Eu sei que muita gente deve estar aí, né, se roendo de raiva. Deixem nos comentários se vocês já viram, se vocês gostam ou não do filme. E tem um filme mais antigo também. O classicão mesmo. Sim, que até o V de Vingança assistia. Exatamente. Não, esse eu não assisti não, gente. Mas talvez sim, assumo. Porra, boa. Eu vou até pesquisar no YouTube depois se já tá disponibilizado aí de graça, mas digam nos comentários se vocês conhecem essa outra obra aí, preto e branco. E o 9º filme dessa lista, minha última indicação, é o Duna, o parte 1 que saiu em 2021 e o parte 2 agora em 2024, do Denis Villeneuve. E é baseado na obra, né, de toda a trilogia, que na verdade não sei bem se é uma trilogia, se estende mais do Frank Herbert. E li o livro tendo visto esse primeiro filme, e aí tentei acelerar a leitura. Quem acompanha aqui o canal viu nas leituras em andamento, como eu demorei um pouquinho, porque é um livro grande, para tentar acelerar a leitura antes do lançamento agora do filme desse ano de 2024, e achei uma excelente adaptação. Eu também cheguei a rever, porque entrou nas plataformas digitais, a adaptação mais antiga, que até tem um Sting, enfim, até para fazer umas comparações. De novo, né, assim, a obra do atual, né, do Villeneuve é muito bom, o filme é realmente muito bom tecnicamente falando, muito premiado, etc. Quem é mais entendedor de cinema elogia muito. Então confesso que a adaptação mais antiga não envelheceu bem, por assim dizer. Mas, de novo, acho que todo mundo conhece, dispensa muito sinopse esse livro, mas achei uma adaptação muito bem feita, até porque esse livro se passa muito dentro dos personagens. Até por conta de toda a mitologia que ele cria, da questão, inclusive, de algumas capacidades, vamos dizer, levemente mediúnicas, de ter uma questão aqui religiosa e da especiaria que faz a pessoa ter visões, etc. Existem muitos aspectos aqui
do livro que são psicológicos, que tem muito aquela coisa da politicagem, de você interpretar o que não é dito pela pessoa dentro dessa grande geopolítica criada nesse universo. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, isso agrega muito na leitura e torna o livro também interessante, então o filme não dispensa que você não leia, mas ele conseguiu trazer essa atmosfera, acho que introspectiva, da questão das visões, essa coisa visual, meio onírica também para o filme. Então, de fato, assim, tiro o chapéu, admiro, porque é uma excelente também adaptação da literatura para o cinema. O último filme que a gente resolveu trazer aqui nessa lista foi A Hora da Estrela, baseado no livro A Hora da Estrela, da gigante, maravilhosa Clarice Lispector. E assim, gente, o livro foi lançado, é o último livro da autora, ele foi lançado na década de 70, salvo engano, e o filme veio mais ou menos 10 anos depois, em 1985. Esse filme ganhou muito prêmio internacional. Ele chegou aí, acho que não sei, acho que Festival de Veneza, ou ganhou Urso de Prata, alguma coisa, sobretudo por conta da atriz. A atriz que faz a Macabeia, é isso que eu digo, assim, você assistiu o filme, você nunca mais vai conseguir esquecer a Macabeia do filme. E isso é muito forte pra mim, porque a Macabeia é uma personagem muito importante, tanto o personagem principal do livro, óbvio, mas também é uma das grandes personagens da literatura nacional. Sim. Então assim, e ela manda muito bem. O filme é muito bom, é uma ótima adaptação. A gente sabe assim, no final das contas, adaptar Clarice também não é fácil, porque ela tem uma linguagem muito especial, né? Uma narrativa muito própria, mas a gente consegue se envolver de todas as camadas possíveis com a pobre da Macabeia, essa personagem infeliz que a Clarice criou, só pra gente sentir pena. E o filme é isso, gente, ele é um retrato perfeito do livro e fica fortemente a recomendação também pra vocês. Acho que tem também aqui no YouTube, mais uma vez, é um filme antigo, existem ali as limitações técnicas da época, mas de qualquer forma não deixa de ser uma grande obra, baseada também em uma grande obra. Então assim, fica aí a recomendação pra vocês. Bom, então é isso. Realmente fizemos aqui indicações muito breves, muito rápidas. Não tentamos entrar muito em sinopse, até porque trouxemos obras muito bem conhecidas, tanto da parte, de novo, literária quanto cinematográfica. Na tentativa de indicar, então, dobradinhas aí para vocês, juntando essas duas formas de arte. Foi muito engraçado o exercício que a gente teve que fazer de escolher esses livros / filmes, porque como a gente percebeu como existem filmes que a gente sabe que são baseados em obras que a gente viu e ainda não leu, e vice-versa, né? Livros que a gente já tinha lido e sabe que existe uma adaptação para o cinema e que estamos devendo ver o filme. Então, imagino que vocês todos tenham muitas indicações, então por favor coloquem, porque muitas vezes é isso. Existe essa falha de não saber que um filme foi baseado numa determinada obra, ou saber que existe essa adaptação, então isso é sempre muito bem-vindo, essas dicas de vocês. E espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beijo grande. Um grande beijo e até a próxima.